Olá pessoal do Papo de Sábado. Hoje nós estamos fazendo um Papo de Sábado um pouquinho diferente, porque eu estou aqui, vocês não estão vendo, mas eu estou vendo, está ali do meu lado esquerdo aqui. O pessoal que veio prestigiar, o pessoal que veio, que conseguiu, né? O horário é um pouquinho difícil, porque é finalzinho de tarde, comecinho de noite, mas a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre um assunto que é muito recorrente. Também foi uma sugestão. Então hoje nós estamos juntando duas sugestões, né? A Cássia falou, vamos fazer um dia um papo de sábado presencial. Então é o primeiro, um balão de ensaio, e o segundo foi um aluno do seminário, o Tobias, que deu a sugestão para nós falarmos sobre depressão. Você que talvez esteja assistindo pela primeira vez ou participando pela primeira vez, o que é o papo de sábado? O papo de sábado é um negócio amador. Então alguém podia falar, não, por que não foi filmado, tal? Por que não teve duas câmeras, tal? Porque a ideia é essa mesmo, é uma conversa, né? O Papo de Sábado surgiu de vamos dizer assim, de uma brincadeira. Alguns meses atrás eu estava em casa, aliás, eu estava aqui na igreja, com a molecada aqui brincando, jogando ping-pong, pebolim com eles aqui. Eu falei assim, poxa, eu vou bater um papo com a igreja. Então eu não lembro se eu cheguei em casa, não lembro direito, ou se eu peguei um lugar aqui na igreja, eu liguei o celular e gravei uma conversa, né? Por quê? Porque naquela oportunidade, o São Paulo ainda vivia um confinamento, quase que um lockdown, quase que 100%. Então, a dificuldade para sair, não tinha lugar para sair, shopping fechado, loja fechada, a igreja funcionando ainda com um certo grau de cuidado, 30% só de ocupação. Então surgiu a ideia, bater um papo, conversar com o pessoal que estava em casa e tal, e eu, se não me engano, o primeiro assunto foi contentamento. O que era o contentamento, aquilo que traz o contentamento dentro das condições, das possibilidades. Então surgiu assim numa brincadeira, e assim a gente foi levando. Os primeiros, inclusive, a gente gravava e colocava no grupo da igreja, demorava muito para descarregar no WhatsApp, a ponto que não consegue mais, pelo tamanho do papo, não consegue mais descarregar no WhatsApp. Então a gente começou a colocar também no YouTube, tá? Então tem lá no meu canal, não vou misturar com coisa da igreja, porque não é coisa da igreja, canal da igreja são coisas da igreja. Então eu comecei a colocar no meu canal particular, começou a subir o papo de sábado, o pessoal começou a curtir, começaram a fazer comentários particulares, mandando mensagens lá mesmo no próprio YouTube, mensagens no meu WhatsApp particular. Enfim, o negócio foi ganhando uma proporção que nem eu acreditava, né? O número de inscritos no canal aumentou muito devido ao papo de sábado, visto que o Três Dedos de Prosa é uma coisa mais técnica. Até tem uma pessoa que me segue lá no Três Dedos de Prosa, e ela sempre comenta, mas eu não gosto de política e tal. Então, o Três Dedos de Prosa, a gente trabalha a questão política, comportamento social, questão de atualidades, né? E o Papo de Sábado é um papo descontraído. A gente escolhe um assunto que é muito pertinente à nossa vida, ao nosso dia a dia, nossa caminhada, os nossos problemas. Então, foi assim que surgiu. De repente, se é a primeira vez que você está assistindo, e pode pensar, puxa, não tem uma coisa mais profissional, com câmera e tal? Não, você pode visitar o canal Ibrave Tremembé, antigo canal Ibrave, e você pode perceber lá a qualidade das gravações que nós temos lá, das aulas infantis, né, para Ministério Infantil, Gota Kids. Se você gosta de visitar por playlist, você clica na playlist Gota Kids, você vai ver historinhas para crianças, as mais diversas modalidades de historinha, alguém desenhando, contando historinha, as professoras contando histórias, contando lições de moral. Então, muito caprichado, trabalho profissional. E da mesma maneira, se você visitar lá no playlist o Aprendendo com a Bíblia, você vai ver lições bíblicas, né? Falamos recentemente sobre reforma, falamos sobre escolhemos às vezes uma carta paulina, né? Apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, aos Tessalonicenses, e temos algumas gravações dos cultos de domingo que ainda não estão saindo conforme nós queremos. A gente vai melhorar muito a produção dos trabalhos, das gravações dos domingos, mas você tem lá também disponível a pregação dos domingos. Então, você que está começando agora a visitar
é a primeira vez que você está acompanhando, a qualidade ela é diferente mesmo, né? Você conhece, você já viu o Três Dedos de Prosa, você vê que é totalmente diferente. É uma coisa mais técnica, mais profissional, e o Papo de Sábado é isso aqui. Alguém já deu a ideia, faz uma abertura tal. Eu fiquei pensando, eu falei, a gente vai perder aquilo que a gente quer. O que a gente quer? Esse contato, a conversa, como se a gente estivesse sentado batendo um papo. Tá joia? Então, essa explicação ela é importante principalmente porque tem muita gente que está começando agora e às vezes pergunta, né? Ou às vezes não pergunta, mas questiona. Por que não é uma coisa mais trabalhada, uma montagem? Porque não é essa a ideia. Tá? O Três Dedos de Prosa tem essa ideia de técnica, de um pouco mais apurado, com uma abertura e tudo mais. Mas enfim, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto de hoje. Esse assunto ele é complicado. Então, quando veio esse assunto para nós também escolhemos não consultar um profissional. Inclusive, eu já faço a propaganda. No futuro, lá no Aprendendo com a Bíblia, vai subir uma série, não sei se 2 ou 3 aulas, falando sobre depressão. Aí sim, lições técnicas, profissionais, junto com a prática. Que aí nós vamos precisar de um profissional, nós temos um profissional da área de psicologia aqui na igreja, e ele vai se dispor a gravar essas aulas para nós. Aí sim, serão aulas gravadas com toda o cuidado técnico, montadinhas, bonitinhas, com slides e tudo mais. Tá? Então, a nossa intenção hoje de falar de depressão o que é exatamente a depressão na nossa vida, no nosso dia a dia. E, de repente, falar algumas características que a gente ouve, né, de pessoas, principalmente eu ouço muito, às vezes pessoas dizendo, será que eu estou com depressão? Será que é depressão? E então vamos identificar aqui algumas condições e depois então a gente vai partir para uma conversa particular com o pessoal que está aqui hoje, porque a gente não pode, inclusive, expô-los, né? De repente vão falar alguma coisa particular e eu não posso colocar isso no YouTube, tá ok? Mas você vai conhecer, depois eu vou dar uma passadinha que você vai conhecer o pessoal que está aqui comigo hoje. Mas vamos lá. Depressão. Como que você identifica a depressão? Então vamos lá. Algumas coisas que a pessoa começa a perceber que alguma anomalia, vamos dizer assim, alguma coisa normal na vida dela está deixando de acontecer. Então, o que acontece? Às vezes, a coisa chega devagarinho, de mansinho. Se você não consegue identificar, isso piora e às vezes pode trazer algumas consequências muito perigosas para a sua vida. Isso não é só com a depressão, isso vale para qualquer tipo de doença, de enfermidade. Nós que trabalhamos na área assim espiritual, vamos dizer assim, nós que cuidamos nós temos o cuidado com a pessoa completa, como nós chamamos, então nós entendemos assim, a pessoa ela é o corpo, essa casca, ela é a alma, então ela tem um centro de emoções que comanda, e ela é o espírito. O espírito é a vida, é o que é o sopro da vida que está em nós. Então o espírito é a ação de Deus em nós, é a presença de Deus em nós. Por isso que quando a gente morre, é o espírito que vai embora e volta para o Criador. Tá? Então, eu posso ter uma enfermidade, eu posso ter uma doença em qualquer uma dessas áreas. Aí você me pergunta, mas a depressão, ela atinge a alma, né? Muitas vezes sim. A depressão pode atingir o espírito? Pior é que pode. Pior é que pode, né? Porque, como eu falei, nós que temos essa vivência espiritual, nós sabemos que existem algumas coisas que mexem com o espírito. Então, são coisas espirituais. Perturbação. Alguns falam a palavra encosto. Você já deve ter ouvido isso. O que é o encosto? Uma perturbação espiritual que a pessoa tem na vida dela. E isso pode levar à depressão, sem dúvida nenhuma. Tá? Isso eu não preciso nem de informação técnica. Isso na minha vida, na minha vida diária, eu presenciei várias situações assim. E no corpo também. Mas pode ter depressão no corpo? Apesar que alguns profissionais dizem que não, porque eles trabalham mais na área da psicologia, pode sim acontecer. Às vezes a alimentação má, né? A alimentação não condizente,
você não descansa, você não dorme. Aí você pode falar, mas isso é produto da alma, produto do espírito. Não, às vezes você está fazendo enfermar, né, trazendo doença para o seu corpo. E vai refletir tanto na sua vida espiritual como na sua vida emocional. Então, alma e espírito. Alma, emoção, espírito espiritual e o corpo, a parte física. Então vamos lá, vamos identificar algumas causas. Falta de vontade para você fazer algumas coisas. Então, às vezes, dentro de você parece que vem um impulso para você fazer alguma coisa. Só que entre essa vontade de fazer e fazer em si, acontece alguma coisa. Então você fica travado, né? Isso te leva a desânimo, muitas vezes. Então você não consegue, se você começa alguma coisa, você não consegue terminar. Se você tem atividades que são corriqueiras na sua vida, você não consegue dar prosseguimento a essas atividades. E isso pode vir acompanhado de outras coisas. Então, como você não faz a coisa, vamos supor assim, você vai fazer um trabalho físico. Se você não faz, a ideia é, bom, eu não fiz, eu não me cansei. Então, eu não tenho nenhum tipo de indicação física porque eu não fiz aquela atividade. É aí que nós somos surpreendidos, né? Porque às vezes vem o cansaço daquilo que você não fez. Isso é um indício muito presente de que um certo grau de depressão começou a pegar você, né? Cansaço, indisposição, aí vem sono. Então tem pessoas que na depressão dormem, sentem muito sono. Isso é comum você ouvir pessoas dizendo, eu durmo muito, eu não sei o que está acontecendo. Distração. Hoje as pessoas são abstratas, ou seja, elas estão e não estão. É muito comum, às vezes você está falando com alguém e a pessoa, parece que ela estava numa outra sintonia. Então ela tenta voltar, ela nem sabe o que você estava falando. Aí você fala, poxa, mas a pessoa se distraiu, alguma coisa, o que será que é? Às vezes é um indício de depressão na vida dela. Tá? Às vezes, não vou dizer que tudo que eu estou falando aqui não é 100%. Às vezes é uma outra coisa que está acontecendo. Às vezes é um momento, às vezes não dormiu. Tá? Mas normalmente a distração é um indício de que a pessoa está passando algum processo complicado na vida dela. E um outro indício de depressão, que esse aí é batata, né? Quando a pessoa começa a sentir tristeza, ou seja, ela não consegue encontrar alegria, ela não consegue encontrar um motivo que a leve, né, a caminhar, que faça com que ela caminhe, com que ela vá adiante. Então, olha, esse é perigoso, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre algumas consequências, mas a tristeza, ela leva você a um grau que você faz todas as outras coisas. Você trava na vida. Você não consegue fazer nenhuma atividade, às vezes o seu trabalho, às vezes pessoas são afastadas do trabalho, então passam por profissionais, faz exame de sangue, exame não sei o que lá, faz um monte de tratamentos e não consegue sucesso, aí vai parar no psicólogo, de repente o psicólogo não consegue também trabalhar, vai parar no psiquiatra, começa a ser tratado com remédio e de repente o problema está lá atrás, a depressão. Só para você ter uma ideia, vou contar um pouquinho de história para você agora. Os Estados Unidos da América. Estados Unidos da América, ele foi um país que, desde a fundação dele, o protestantismo foi sempre maior, sempre mais marcante. Hoje se divide muito os cristãos entre protestantes e católicos nos Estados Unidos da América. Mas a formação do país, ela se deu num contexto de protestantismo. Então é interessante, quando você pega a década de 40, a década de 50 e até meados de 60, principalmente essas 3 décadas, 40, 50 e 60, muitas pessoas, tinha o negócio do milagre americano, tal, no meio aí aconteceu a Segunda Grande Guerra, mas tinha assim uma questão de um crescimento muito grande dos Estados Unidos da América, onde ele despontou como talvez o maior país do mundo. Então, muitas pessoas, às vezes, o marido saía para trabalhar, vamos dizer assim, o pai de família, e a mulher ficava em casa. A atividade da mulher, ela se resumia a clube de mulheres, isso é histórico, viu, gente? Não é que eu estou inventando, não, que eu acho. Isso é histórico.
Talvez você fale, mas é difícil consultar isso. Sabe por que é difícil consultar isso? Porque o feminismo tirou essa história, apagou essa história, queimou essa história, porque o homossexualismo queimou essa história, tá? Porque o movimento hippie e outros movimentos de juventude fizeram questão de desaparecer com essa parte da história dos Estados Unidos. Onde é que eu estou querendo chegar? Então essas mulheres tinham o clube de costura, os chás que elas faziam atividades em prol da coletividade para levantar fundos e tal, e a outra atividade das mulheres era a igreja. Então existiam muitos grupos de mulheres que iam para a igreja, círculo de oração. Quando você fala hoje em muitas denominações pentecostais, círculo de oração, leva o quê? Mulheres orando. De onde vem isso? Dessa história que eu estou falando para você, até de antes da década de 40. Então as mulheres, elas tinham, a vida delas era essa. Poucas mulheres trabalhavam fora, porque não havia necessidade. O homem ganhava bem e trazia a provisão para sua casa, então a mulher tinha o cuidado de educar os filhos. Só que muitas começaram a passar processos de problemas, porque ficavam em casa, problemas psicológicos. Sabe quem era o analista na época? Sabe quem era o conselheiro na época? Sabe a quem elas recorriam? Aos pastores. Os pastores das igrejas e pastoras também. A igreja metodista e a igreja batista do sul já tinham pastoras naquela época. Então recorriam não a psicólogo, mas a pastores e pastoras dentro da igreja, onde sentavam e eram aconselhadas. Depois surgiu a pessoa do analista, que cobrava um valor muito alto para quê? Para ouvir as pessoas. Porque essas mulheres não tinham com quem falar. O marido chegava do trabalho e tal, tinha outras atividades, às vezes ia jogar futebol, às vezes ia jogar carta com os amigos e não queria saber da mulher. Então, muitos problemas psicológicos vieram dessa época aí. Tá? Isso é uma história que às vezes, talvez você nunca tenha ouvido falar. E eu não estou inventando. Se você for pesquisar, talvez depois, no futuro, eu possa até dar algumas fontes para vocês. Mas é uma história. E onde é que eu estou querendo chegar? Exatamente nessa doença. Eu vou tratar a depressão como uma doença, tá? E de graus que podem ser mínimos, que quase você passa e não sente, que podem ser médios, que você sente, você mesmo consegue fazer um autotratamento e vai chegando num grau mais alto, mais elevado, que você precisa da ajuda de um profissional. Então, isso vem muito também com o avanço da ciência, da tecnologia. Hoje, por exemplo, estou falando aqui com o celular, daqui a pouco pego a gravação, sobe, chega até você, você ouve quantas vezes você quiser. Você está lá no metrô, você está ouvindo, você está lá dirigindo seu carro, você pode colocar lá, você está ouvindo, né? Então, quantas vezes você quer, você pode processar isso que a gente está conversando aqui. Há um tempo atrás, você não tinha essa tecnologia que fazia você ter acesso a essas e outras informações. Então, é muito interessante que a depressão ela tem muito a ver com isso aí, né? Ela tem muito a ver com o rumo que o mundo está tomando. Então, hoje, às vezes, você depende de um profissional, que na minha opinião particular, eu não acho errado, de forma nenhuma. Principalmente se o profissional ele tem princípios cristãos. Porque ele vai te tratar, em primeiro lugar, você como pessoa, não como valor de consulta, como valor de uma análise, né, de um paciente doutor ou paciente médico. Ele vai tratar você como uma pessoa que precisa de uma solução, que precisa de um caminho. E na maioria das vezes, caminho não é remédio, caminho não é tratamento, caminho é a própria palavra de Deus, a própria Escritura, ela vai te dar uma solidez que você pode escapar disso aí e tratar você mesmo um tratamento com Deus. Às vezes você precisa, às vezes alguém dentro da igreja que tem um pouco mais de experiência, né, que vai poder te acompanhar, poder te orientar. Enfim, então, tudo isso desencadeou o negócio da tristeza, que é um dos aspectos mais graves da depressão. Ou seja, você não tem alegria para fazer as coisas. Então, a motivação para você fazer alguma coisa, ou que te leva a fazer alguma coisa. Por isso que eu vou dar uma dica aqui. Primeiro passo para você se livrar da depressão, comece a se olhar no espelho. Começa a se olhar no espelho e fala lá para o espelho. Você tem valor, não é possível.
você tem valor. Se você não tem valor para os outros, para mim, você tem valor. Você está conversando com você. Então, a primeira pessoa que precisa desse impacto é você. Converse com seu espelho. Converse com seu espelho. Olhe-se no espelho, né? Não entregue os pontos. Olhe no espelho e corra atrás de ajuda. De repente, a ajuda é quem está do outro lado do espelho. Quem está do outro lado do espelho? Você está do outro lado do espelho. Tá? Coloquei aqui alguns outros aspectos. Por exemplo, vazio. Um sentimento de vazio, que às vezes leva a pessoa a dormir, leva a pessoa a ter atividades. São coisas extremas. Então tem gente que quer fazer tudo. Não faz nada direito, né? Mas quer fazer tudo. Por quê? É o escape dela. Igreja, inclusive, ela precisa ser tratada com muito cuidado, porque às vezes a pessoa pega a própria igreja como um escape. Ela usa a própria igreja. Então, vou para a igreja. Então, a igreja não se tornou um ambiente onde ela vai aprender, onde ela vai adorar a Deus, onde ela vai buscar comunhão. A igreja se tornou um escape, um ambiente de escape para ela. Então, esse sentimento de vazio, ele é terrível, porque você quer preencher com alguma coisa. Quando você não consegue, você é levado a esse sentimento de entrega. Então, você não faz nada, você dorme. Outra coisa importante, eu vou falar agora, senão de repente eu esqueço de falar. A gente pode ser surpreendido com surtos de depressão. Olha, apesar que o profissional pode dizer não, isso não pode acontecer, eu digo para você, eu acho que na minha experiência, eu acho que existem surtos de depressão. O que seria isso? Já ouviu falar da montanha-russa? Uma hora você está lá em cima, ou a roda gigante, né? Uma hora você está lá em cima, outra hora você está lá embaixo, outra hora você está no meio. E tem uma roda gigante. A nossa vida é isso aí. Então, existem alguns dias que parece que o pique está dobrado, o ânimo está redobrado. Existem alguns dias que parece que o mundo caiu nas suas costas, né? Então, você tem que saber identificar isso. Por isso que eu falei, conversa com o espelho, porque ninguém conhece melhor você do que aquele que está lá no espelho te olhando. E esses picos, eles acontecem sim. Apesar que a ciência pode falar, não existe isso, ou está com depressão ou não está. Eu acredito piamente que picos de depressão acontecem sim. Então são momentos, você tem que saber identificar. Né? Passei um momento, vamos supor que você está passando uma indisposição. Então você tem que saber identificar essa indisposição. Foi por algum alimento que você comeu? Você fez um exercício físico que você não deveria ter feito? Você conversou com alguém e aquela pessoa passou alguma coisa negativa para você? Porque a gente não acredita nessas coisas, mas elas estão aí. Às vezes você conversa com alguma pessoa, ela joga tanta coisa negativa que a tua cabeça fica em parafuso. Né? Então, olha como a coisa é complexa, né? É muito complexa. E eu bato nessa tecla. Eu acredito sim que existem picos de depressão. Então, de repente, você fala, poxa, eu estava tão bem, e aparece um dia, 2, 3 dias. Então, tenha força para carregar o fardo nesses 2, 3 dias, que depois você vai ver que isso aí desaparece. Porque às vezes são momentos da vida, são situações da vida, né? Choques que a vida produz e que parece que você está lá embaixo e não vai escapar mais. Mas você escapa sim. Existem outras coisas, irritação, as pessoas ficam irritadas, até falta de apetite. Então, tem falta de apetite e aumento de apetite. Então, tem pessoas que ficam depressivas e o escape é comer, come, sem parar. E existem outras que se abstêm do alimento, não conseguem comer. Então, veja, estou colocando aqui uma série de coisas que você tem que saber identificar. Você tem que saber identificar, né? Uma pessoa, por exemplo, que já teve um problema cardíaco, uma pessoa que já teve uma crise renal, por exemplo, com alguns sintomas ela começa a identificar, opa, isso aí está com cara de, opa, essa dorzinha aqui eu conheço ela, não é? Uma dorzinha, uma crise renal, alguma coisa que está chegando. Então você identifica, você nem precisa correr atrás de tratamento, porque você vai conseguir administrar aquilo, vai suportar a dor, vai saber o que é aquilo ali, a não ser que você perceba que é alguma coisa mais grave, aí você corre. Então, a questão da depressão, eu entendo assim, o tratamento começa nesse espelho aí. Se você perdeu o controle, o domínio, aí você certamente vai ter que pedir ajuda profissional, não tem jeito, né? E algumas coisas mais graves que a depressão vai levar, que você tem ouvido por aí, atentados contra a vida e pessoas que chegam a tirar a própria vida.
A gente tem notícia até, às vezes, de líderes religiosos, pastores, padres, freiras, né? Pessoas que estão no âmbito da religião e não suportam a carga e vão e tiram a própria vida. Tá? Eu não vou entrar nesse assunto, porque eu tenho uma opinião muito bem formada sobre isso aí, eu não quero conversar sobre isso. Mas, quando a pessoa fala, o cara estava depressivo mesmo. Eu ouvi esses dias mesmo, um colega pastor falando, aquele pastor estava muito depressivo. A gente devia ter percebido que ele ia fazer alguma coisa contra a vida dele. Então é uma opinião particular, mas não descarta a possibilidade de que num grau muito forte da depressão, muito elevado da depressão, a pessoa pode perder a vida. E por fim, a dependência química, né? Principalmente se você tem já fatores na sua família. Isso aí não sou eu que estou falando, isso é técnico. Então, se você tem já um fator na família, meu amigo, você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque aquilo ali, às vezes, tem um grau, às vezes, de hereditariedade. Tem coisas que não se explica. Às vezes, o pai tem um problema cardíaco, o avô não teve. O pai tem, o filho vai ter. O neto não tem. Né? Mas quando tem um caso na família, já se trata com um grau de hereditariedade. Então, a própria medicina, a própria ciência, ela vai trabalhar isso aí. E a dependência química, ela é assim. Porque o dependente, por exemplo, alcoólico, ele às vezes nem sabe o que é. Então, quando ele começa a fugir da depressão na bebida alcoólica, aí que ele vai descobrir. E se ele não tem um freio, ele vai embora. Ele descamba. Ele vai morrer na bebida, né? Que é a droga legalizada. Nós temos duas drogas legalizadas, que é a bebida e o cigarro. São duas drogas, são vícios que as pessoas têm dificuldade para largar. Agora estão querendo legalizar maconha, tudo isso aí vai ser inevitável, né? Então, a dependência química é o grau final da depressão, tá? Que às vezes não é nem dessas drogas que eu estou falando aí, sintéticas e tudo mais. Às vezes ela vai viver numa dependência de remédios, Veja bem, você está tomando algum remédio? Eu tomo medicamento, fui indicado para tomar medicamento o resto da minha vida. Nunca tomei nada de remédio, mas fui indicado por um problema cardíaco, então eu tomo lá os remedinhos, né? Se estão fazendo efeito ou não, nunca vou saber, não dá para saber, não tem um raio-x para saber, né? Mas às vezes alguém indicou para você tomar um remédio, você tem que seguir aquilo ali. Agora você tem que tomar cuidado, porque às vezes fica uma dependência. E às vezes até a própria dependência do remédio que te ajudou na área psicológica, ela se torna uma dependência psicológica. Preciso tomar o meu remédio, senão não durmo, né? E já experimentou não tomar para ver se você dorme? Tá? Então, pelo amor de Deus, hein? Não vão me prender, né? Falar que eu estou mandando parar de tomar remédio. Não é isso. Mas são coisas que ninguém conhece você melhor do que você mesmo. Então, você precisa, em primeiro lugar, identificar. Foi alguma questão espiritual? Foi alguma questão emocional? Olha, emocional, desses três, talvez é o que mais mexe com a questão da depressão, o emocional. O emocional é terrível. Às vezes uma frase que você ouve, às vezes uma decepção, a gente falou sobre decepção alguns sábados atrás, às vezes uma decepção que você passa, se você não consegue administrar aquilo te leva para o buraco, para o barranco, e você não consegue retomar, porque você mesmo não conseguiu identificar. Como é que você vai pedir ajuda de um profissional? Tá bom? Eu não posso ir além disso aqui. É uma conversa, agora eu vou conversar aqui com o pessoal que está aqui, aí eu vou ouvir um pouquinho deles aqui, né? Como eu falei, eu não posso colocar isso no YouTube porque é coisa particular, mas nós aqui vamos bater um papo. Essa galera que está aqui, tá passando vocês aí? Dá um tchauzinho aí. Aí, passou? Essa galera que está aí, então agora eu vou conversar um pouquinho com eles. Você não veio? Bem feito, vai perder um bolinho caseiro que a Cássia trouxe aí, cafezinho fresquinho, né? E depois a gente vai ficar aqui um pouquinho para bater um papo. Eu espero que você aproveite isso que a gente falou aqui. É um assunto complicado, né? Eu estou falando aqui porque eu fiz essa proposta no canal de ouvir as sugestões e trazer dentro da minha limitação aquilo que a gente pode falar sobre os assuntos que as pessoas pedem. Então, a depressão, ela tem que ser tratada com cuidado. Mas tenta primeiro você resolver, você com você mesmo. Se você faz parte de um núcleo religioso, então você
Tenta resolver isso dentro do seu núcleo religioso. Tá bom? Um abraço, até o próximo Papo de Sábado, se Deus permitir.